Seminário no ar, um estudo bíblico sobre o tema A Religião Verdadeira, aula número 23. Para praticar verdadeiramente a religião, os cristãos precisam ser aperfeiçoados. O que Deus quer é que todos os cristãos ajam como sacerdotes. Nós colocamos aqui em a aula anterior este aspecto. Deus quer que o seu povo seja um povo de sacerdotes para toda a humanidade. Não que se considere um povo privilegiado e abuse do seu privilégio de ter sido escolhido, mas que se sinta servo, um povo servo dos outros, um povo ministerial, um povo serviçal, um povo a serviço de uma missão, um povo de sacerdotes. Assim Deus quer que seja o seu povo, a sua família, um povo de sacerdotes. Desta forma, portanto, você pode sentir, você pode visualizar melhor o chamado que Deus tem para com a sua igreja, que inclui você, que é de ser sacerdotes para toda a humanidade. Os braços da cruz, que é o símbolo da religião verdadeira, apontam para toda a humanidade. Deus não faz acepção de pessoas. Pelo fato de ter escolhido os israelitas, isto não quer dizer que eles tinham algum privilégio. Deus queria começar com eles. Queria que eles fossem os mensageiros que levassem a vontade de Deus a toda a humanidade. Vontade esta que é a de que nenhum se perca, nenhuma pessoa se perca, mas que todos venham à salvação, que todos venham ao conhecimento de Deus através do seu Filho. Mas os israelitas viram tudo de forma diferente. Eles acharam que eram os preferidos e, por causa disto, eram superiores aos demais. Hoje, esse espírito sectarista toma conta de muitas facções e denominações cristãs, infelizmente. Ao se julgarem melhores do que os outros, porque tem uma doutrina mais rigorosa, ou porque tem uma igreja mais antiga, ou porque a organização que chamam de igreja é mais antiga que as demais, ou porque tem uma tradição mais esmerada, qualquer coisa assim faz efeito no coração desses cristãos sectaristas, da mesma maneira que os israelitas se sentiam superiores aos demais povos pelo fato de terem sido escolhidos como depositários da lei e dos demais mandamentos de Deus. Mas eles não entenderam mesmo o sentido do seu chamado. Eles foram considerados privilegiados, sim. Há uma grande diferença entre ser o primeiro e ser o exclusivo. Jesus é tido em João 3,16 como filho unigênito e não primogênito. Ele era o primogênito de Maria, mas do Pai ele era o unigênito, filho único do Pai. Nós precisamos saber disto. Deus nos tem a nós como precursores de uma família maior. Deus nos tem como primeiros de uma família que Ele quer que seja aumentada. Ele não nos tem como apenas nós, como únicos, como exclusivos. Ele quer que nós sejamos exclusivamente dele, mas nós não somos os exclusivos. Guarde bem isto. Ele não nos deu a nós este privilégio de sermos os únicos e, portanto, podendo nos julgar superiores aos demais pelo fato de sermos únicos. Os judeus se sentiam assim e rejeitaram a Jesus. E é evidente, eles foram rejeitados por Deus. Como de fato aqueles judeus que rejeitam a Jesus, que são a maioria, hoje estão rejeitados por Deus e condenados ao inferno de fogo, como qualquer outro errado
dentre toda a humanidade. Hoje, se um judeu, um israelita quiser ter salvação, ele precisa se converter a Jesus, o enviado de Deus, o único. Não existe outro meio de salvação. Se alguém advogar que os judeus têm outra salvação, estão jogando por terra todo o plano de Deus. A salvação de qualquer pessoa, judeu ou grego, gentil, ou seja lá o que for, é somente através de Jesus. E quem rejeitar a Jesus, não há outra qualquer salvação. Mas hoje existe uma pregação da salvação evangélica. As igrejas que pregam que quem andar desta maneira, rigorosamente membro da igreja, tiver a sua carteirinha em dia, contribuir, participar, seguir a doutrina, etc., etc., que por isto essa pessoa é merecedora do céu. É uma pregação que se pratica. Pode-se até não se falar isto exatamente assim, mas isto se pratica. É dada uma falsa esperança baseada nos usos e costumes, baseada na membração formal, na membração apenas organizacional. A pessoa precisa ter o nome lá escrito no rol de membros da igreja e ter a sua carteirinha de membro em dia. É este o passe livre para a entrada no céu, segundo eles. Mas isso não é bíblico. Quem confirma a salvação é o Espírito Santo em nós. E a salvação pode ser vista, confirmada pelos frutos. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada fora. O crente que não dá bom fruto vai para o inferno. Tenha ele carteirinha da igreja que for, membro da igreja que for, ele vai para o inferno se não der frutos. Pelos frutos se conhece a árvore, pelos frutos a árvore será julgada. Assim, nós vemos que a palavra de Deus é muito clara a esse respeito, mas hoje é deturpada a palavra. E muitos cristãos evangélicos se sentem como os judeus, como os exclusivos, e a sua igreja como a única, como a certa, como a perfeita, como a obra de Deus, a que tem revelação de Deus, aquela que é isso, que é aquilo. Não há privilégios de grupos e Deus não respeita organizações. Deus conhece pessoas. Ele tem um corpo, uma família de pessoas por quem ele derramou o seu sangue. Vamos colocar isto de forma bem clara em Efésios, no capítulo 4. Não vou ler o princípio, se bem que é importantíssimo, o início do capítulo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só igreja, um só corpo. Porque estão pregando o sectarismo, que aquela igreja é certa. Quando alguém prega que a sua igreja é certa, está dizendo que as outras são erradas, está praticando sectarismo. E quem pratica o sectarismo, segundo Gálatas 5, 16 a 22, nós encontramos ali, de forma bem clara essa passagem, quem pratica esta obra da carne não entra no reino de Deus. Então, quem não entra no reino de Deus é o sectarista, que, no parecer dele, quem entra é ele, os outros é que estão errados. Mas, segundo o apóstolo Paulo, segundo a Bíblia, quem pratica o sectarismo rejeitando os seus irmãos, esse é que não entrará mesmo no reino de Deus. É o perfeito fariseu. O fariseu se achava o mais certo, os outros estavam todos errados. Salvação somente para eles, fariseus. Os outros todos seriam condenados por Deus. Mas Jesus veio dizer exatamente o contrário. Os únicos que podiam já ter certeza da condenação eterna eram os fariseus. Os outros poderiam ter salvação, mas os fariseus já estavam condenados. Eu digo então hoje a mesma coisa. Quando você identificar um grupo, uma pregação farisaica, sectarista, quando alguém estiver dizendo que a sua igreja é a mais certa, que ali é a verdade, ali é que Deus entregou todo o privilégio, quando você escutar qualquer coisa desse tipo, pode saber, ali é Babilônia, ali não é reino de Deus, ali é religiosidade humana que se prega. E todo aquele que não prega, que rejeita a unidade do corpo, não entrará no reino de Deus, é sectarista. A palavra de Deus é muito clara, precisa isto ficar bem claro para ninguém ser enganado. Todo que prega o sectarismo, a divisão no meio do povo de Deus, não entrará no reino de Deus. E
Ponto final. Esta é a palavra clara, nítida e evidente. Todos os que praticam estas coisas, como invejas, homicídios, etc., dissensão e facção, que é exatamente isso, o sectarismo, todo esse que não reconhece a unidade do corpo, não é de Deus. Não entrará no reino de Deus, ainda que jure ser excelente religioso. Vamos agora mais adiante em Efésios 4, a partir do versículo 11. Ele mesmo, o Senhor Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para que Deus quer apóstolos e profetas na igreja? Para a edificação do corpo. Para que Deus quer pastores? Não é para comparar se o pastor é mais importante ou menos do que o apóstolo ou do que o profeta, mas para a edificação. Para que Deus quer mestres e evangelistas? Não é para saber qual é o maior, mas é para a edificação. Todos os ministros são colocados para edificarem e aperfeiçoarem as pessoas que pertencem a Deus, que são os santos de Deus, para a obra do seu ministério, de cada um. Não é para a obra do ministério dos pastores só, não. Para a obra do ministério de cada um. É uma grave distorção que acontece em nossos dias. Diz-se em muitos lugares que os pastores, os evangelistas, diáconos, presbíteros, os oficiais da igreja têm que trabalhar, os obreiros. E os outros têm que assistir e frequentar e contribuir. Não há nada mais distorcido da Bíblia do que isto, essa concepção. Os apóstolos, em primeiro lugar, profetas, pastores e mestres, estão colocados por Deus para aperfeiçoarem os membros, para que cada um exerça o seu ministério. A função, então, do pastor não é de pregar para os de fora, é de aperfeiçoar os de dentro, para que cada um dos de dentro pregue para os de fora. A finalidade do evangelista é preparar os irmãos para evangelizarem. A finalidade do mestre é ensinar os irmãos para também testemunharem da sua fé. A finalidade do profeta é profetizar para os irmãos, para que os irmãos trabalhem exercendo o seu ministério, testemunhando para os de fora. Portanto, todo o trabalho desses 5 ministérios aqui mencionados está sendo distorcido. Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres estão sendo utilizados para trabalhar com os de fora, quando está errado. Eles devem trabalhar com os de dentro, os da casa, os da família da fé. Esses, por sua vez, vão exercer o seu ministério, até que todos, o versículo 13, cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, à estatura de varão perfeito, para que não sejamos como meninos levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, não é só das juntas mais importantes, não é só o auxílio dos pastores e mestres, não, de todos os irmãos, todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, este corpo faz o aumento de si mesmo para a edificação em amor. É isto digo e testifico no Senhor, que não andeis mais como andam também os gentios, na vaidade do seu sentido. Para que todo esse trabalho? Para que os crentes não andem como os gentios, infelizmente estão andando. Em nossos dias estão andando. São crentes lá na igreja, fora da igreja, estão andando exatamente como os gentios. Mas este assunto vai continuar e nós vamos parar este assunto aqui. O aperfeiçoamento é dos crentes que precisam ser aperfeiçoados para o seu testemunho fora das 4 paredes da sua reunião. Você consegue entender isso? Você consegue visualizar isto? As reuniões da igreja são para o aperfeiçoamento dos santos e não para os de fora. O templo, as reuniões da igreja não são para evangelizar, são para aperfeiçoar os santos e para o culto a Deus, para que os santos aperfeiçoados e edificados possam exercer o seu trabalho
sacerdotal de testemunho para com os de fora.